Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias, trazendo para vocês informações, vídeos e assuntos polêmicos. Pastor José Wellington Bezerra, presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, colocou aí algumas proibições no ministério. Olha só, o pastor disse que a partir de agora, pessoas que usarem barba, pois é, gente, olha só, pessoas que usarem barba já não vai fazer parte mais do corpo de obreiro da igreja. Pois é. Nós vamos falar sobre essa proibição, na verdade, esse absurdo, né? Porque não tem princípio nenhum dentro das escrituras sagradas. Mas como esses camaradas querem aí fazer da igreja, da obra de Deus, do corpo de Cristo, a sua empresa, eles colocam o que eles querem. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do vídeo de abertura. Pastor, pois bem, mas amados, infelizmente, está acontecendo aqui alguma coisa entre nós que não está ficando bem. É o porte dos nossos pastores. Meus amados, alguns, eu creio que até um desrespeito à igreja, a sua apresentação diante da igreja. E olhem, meus irmãos, estão apanhando aí um costume que nunca foi nosso. Eu acredito que não deve contar, não sendo nosso, porque é bíblico. Depois mostrar na Bíblia, é a questão da barba. Nós temos muitos pastores que chegam aqui, parece um pessoal que vem lá daquele lugar de plano, daquele pessoal lá. Mas, irmãos, eu vou ler aqui, eu vou pedir para o irmãos, até leia na Bíblia, por favor, Isaías 7:20, e depois me leia Ezequiel 5:1, por favor. Isaías 7:20. Sim. Naquele dia raspar-se-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos da barba que contém sobre a pele. Ezequiel 5:1. Ezequiel 5:1. Ezequiel 5:1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como uma navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Meus irmãos, Nazireu já foi lá no passado. Nós não temos aqui nenhum nazireado. E o resultado é que nós estamos vendo pastor subindo no púlpito com a barba grande. O que é que está doente? Arrancou o dente? O que é que foi? Irmãos, outra coisa mais. E eu queria pedir aos irmãos, por favor, nós não podemos acompanhar os costumes do povo que está no mundo. Jesus nos chamou para uma coisa melhor. Paulo diz que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Pastor sobe no púlpito, irmãos, já não tão bem vestido, sem gravata, e olha, bom, devo ficar por aqui. Mas chega lá barbudo, não vamos mais aceitar barba aqui entre nós, por favor. Olha aqui, olha que coisa bonita aí. Alguns poucos têm barba, por favor. Não está faltando gilete, não está muito caro. Compre ou vá no barbeiro, contanto que tire a sua barba e se apresente à igreja bem direitinho. Paulo disse: convém nos apresentar como obreiro de que não ter se envergonhar, não é? Então, por favor, corta a barba, não permita que os seus cooperadores também sejam barbudos, por favor. Tem muito maestro de coral, tem muito maestro de orquestra. Irmãos, acaba tu chega barbudo, por favor. Não é costume da Assembleia de Deus. Não estou dizendo doutrina, não é costume nosso, irmãos, trabalhar com pessoas com barba. Por favor, fica isso guardado no coração de vocês. Agora o resto... Opa,
Estamos de volta, como eu disse, nós vamos aqui falar sobre esse vídeo aí postado, né, da conferência aí que o pastor José Wellington Bezerra da Silva, ele chama a atenção dos obreiros, músicos, líderes, diáconos, cooperadores, dizendo que a partir daquele momento eles não irão mais poder usar barba na igreja. E claro, quando o ministério, o líder, ele fala dessa forma, isso dá o entendimento que ele vai excluir ou afastar do cargo, alguma coisa vai acontecer. Eles colocam medo, né? Até porque eles são donos, né? São donos da empresa. A obra de Deus, pessoal, a obra de Deus, infelizmente, está sendo tratada por esses líderes que já perdeu totalmente a sensibilidade do Espírito Santo como algo empresarial, porque é isso que nós estamos vendo. Pessoal, você voltar à simplicidade do evangelho é uma coisa. Agora, você querer colocar doutrinas, ou melhor, doutrinas não, costumes que não tem nada a ver com princípios e mandamentos bíblicos, é totalmente inaceitável dentro da obra de Deus. Antes de eu continuar aqui falando, trazendo para vocês, quero aqui trazer, né, o texto, os dois textos aí que o pastor José Wellington usou para poder dizer que a Bíblia condena, que Deus não permite. Gente, por favor, né? É uma falta de conhecimento bíblico, de entender ali o que a Bíblia está dizendo, e isso porque, né, são pessoas que estão há anos no ministério, está há anos aí como pastor, como presidente, mas não entendeu nada das Escrituras Sagradas. Então comenta, compartilha, deixa o likezinho, é importante que você comente, que você compartilhe, que você deixe o likezinho e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Ricardo, aqui do canal EBD Notícias para você. Estamos aqui todos os dias trazendo informações para você, falando sobre vários assuntos, e esse é um dos assuntos aí que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, se você quiser ser um parceiro do nosso canal, você também pode ser um parceiro aí do nosso canal. Vamos lá, então, olha só, pastor José Wellington Bezerra da Silva, Bezerra, pastor José Wellington Bezerra, ele postou aí, né, um vídeo, ou postaram um vídeo ali na conferência, aonde ele cobra os irmãos que estavam de barba. Pois é, gente. Então, olha só, olha o nível, olha que nível essas pessoas estão chegando. E olha só, nós estamos falando de algo que é trivial, algo que, embora nós não somos judeus, a igreja, o cristianismo, ele deriva dos judeus, mas nós não somos judeus. Mas tem muitas pessoas que usam. Eu, por exemplo, eu uso barba, eu gosto de usar, tá? Não apenas por uma estética, mas porque eu me sinto apresentável, mais com a cara de uma pessoa mais apresentável, adulto, né, com mais credibilidade. A barba, ela passa, o bigode, a barba, ela passa um quê de credibilidade. E isso também está caracterizado nos antigos. Era costume dos judeus, quando eles estavam pegando a sua tenra idade, eles começaram ali a cuidar da sua barba, do seu bigode, até porque isso trazia aí para a comunidade uma certa confiança naquele jovem que estava crescendo, mostrava que ele já estava despontando. Então tem todo um significado, tá? O próprio livro de Levíticos, né? Levíticos 19, 27, fala aí de uma proibição. Olha só, gente, olha que interessante. Fala sobre a proibição de arredondamento da barba. Porque existiam os cananeus e outros povos que faziam alguns desenhos, né? Deixava a barba desenhadinha, toda alinhadinha, certinha, né? E ali confundia com sacerdotes pagãos. Só que Deus não permitia que eles se parecessem, que o povo judeu se parecesse com esses pagãos. E não permitia que eles fizessem esse mesmo modelo, porque eles eram sacerdote do Deus eterno, não de uma entidade pagã. Então era costume dos judeus, dos próprios discípulos de Jesus, usarem. E quando, olha só, eles quando eles arrancavam a barba, o bigode, o próprio cabelo, né? O próprio cabelo da cabeça, eles raspavam.
justamente era em sinal ou de purificação, quando eles queriam fazer uma purificação um pouco mais vantajosa, né? Fazia algum tipo de sacrifício, quando eles faziam algum tipo né, de oferenda ali, que eles ofereciam o seu sacrifício a Deus, ou até mesmo por algum ato cometido ali, e eles, por intermédio desse ato, dessa né, ação, eles iam, raspavam a cabeça, né, raspavam a barba. Então, eram questões aí que os judeus, eles faziam para, logicamente, apresentar a Deus um sacrifício. Então, a barba, quando eles tiravam a barba e o cabelo, era justamente para isso. Agora, não, a Bíblia não traz nenhum contexto, tanto que ele utiliza aí, né, o livro de Isaías, Isaías no capítulo 7, verso 20, que fala sobre naquele tempo, com uma navalha emprestada do outro lado do rio Eufrates, com o rei da Assíria, o Senhor vos raspará a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. Então, olha só, gente, olha como é totalmente sem noção você querer usar um texto desse aqui que está falando sobre algo que ele está falando de algo que veria aqui acontecer devido ao que estava acontecendo com o povo de Israel, de um processo que eles estavam passando. Eles estavam passando por um período ali de guerra, estavam sendo perseguidos, estavam num combate, e Deus promete ali para o rei, né, o Messias. Então, o Messias estava sendo prometido aqui no capítulo 7. E aí, justamente o próprio Deus, né, através do profeta Isaías, fala para que ele pedisse um sinal. E ele disse que não iria pedir um sinal. Mas mesmo assim, Deus deu um sinal para ele. Então, você vê que o texto aqui não tem nada a ver, né, com a proibição de você usar uma barba, um bigode, senão você teria que raspar a cabeça e os pelos da perna também, porque o texto fala dessa forma. E ele usa também o texto aqui de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim, ó, e tu, filho do homem, toma uma navalha afiada, à maneira de navalha de barbeiro, e passa sobre a cabeça e na barba. Então, assim, gente, olha como a falta de entendimento do texto, de interpretação do texto, leva para um costume que a Bíblia não afirma, que a Bíblia não ensina. Porque se você for entender, levar esse costume aqui, você também vai ter que raspar a cabeça, as pernas, os pelos da perna, né? Você vai ter que andar totalmente pelado, vamos dizer assim, sem pelo nenhum no corpo. Agora, quando você entende que são questões isoladas, que Deus pediu para que fosse feito, aí você vai entender que uma coisa não tem nada a ver com uma doutrina. Uma doutrina é uma doutrina. Um costume, uma tradição que você mesmo criou, que é o caso aqui do José Wellington, da Assembleia de Deus, de qualquer igreja que cria um costume e quer impor esses costumes em cima das pessoas. Nós temos textos que falam sobre o vinho, né, que é um dos textos aí importante, que fala sobre a bebida alcoólica. Isso é uma doutrina, isso é um princípio. Quando Deus proíbe, aí é uma coisa. Quando é proibido, é uma coisa. Agora, uma coisa é você proibir, outra coisa é você colocar isso como um costume da igreja ali, do pastor, da instituição, e não tem nada a ver com costume bíblico, né? Mas vamos lá, então assim, o que a gente entende, né, é você querer usar o contexto para você fazer proibições, isso não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Agora, ele fala também, ele usa a questão da barba, né? Está usando aí a questão de você proibir o uso da barba, o uso do bigode, porque os irmãos fiquem ali com o rosto liso e tal.
ele fala também sobre a questão das vestes dos irmãos, que os irmãos têm que usar terno, usar gravata, uma roupa social. Agora, deixa eu só abrir aqui a questão do uso das vestes. O costume de usar terno e gravata, isso não tem nada a ver com Bíblia Sagrada. A Bíblia não tem uma linha que fale sobre esses trajes, até porque o uso da gravata, ela começou lá na França, na verdade, um pouco antes. Depois os franceses, eles adotaram esse costume, mas justamente no século XVII, né? O século XVII surge ali, final do século XVII, o uso da gravata, devido aí os oficiais do exército usavam, usavam ali um certo pano ali sobre o pescoço para diferenciar, né, os croatas ou dos outros guerreiros do outro exército, diferenciavam do outro, e aquilo passou a se tornar um costume mais para frente. E passou a ser ali um acessório tanto masculino como feminino. E isso a igreja adotou esse acessório como que se isso fosse diferenciar o cristão do não cristão. Mas não tem nada a ver. Isso começa com as pessoas que não são crentes. Então, quando começa a usar terno e gravata, tanto que o uso também, né? O uso do terno, ele também se dá lá no meado do século XVIII, né, século XVIII, XIX, e quem usava essas roupas, esses casacos, ternos, junto com trajes, com gravata, eram os magnatas, eram pessoas importantes, pessoas ali da realeza. Então, pessoal, o cidadão comum, ele passa a usar esses trajes bem depois, quando isso passou a ser um acessório já da população, da plebe, né? Até então era dos magnatas, dos ricos, dos importantes, da aristocracia e assim sucessivamente. Então isso passa a ser usado aí pela população comum muito lá na frente, e a igreja adotou isso como um traje ali para ser usado em cultos. E se você não usa um terno, uma gravata, você parece que está ali sem a presença do Espírito Santo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é a roupa que você está vestindo, não é a gravata, o terno que você está vestido. É verdadeiramente o culto racional. O próprio texto bíblico, ele nos diz que nós temos que apresentar a Deus aprovado, né, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, se você está ali vestido de terno, gravata, do jeito que eles querem, mas você não maneja bem a palavra da verdade, não sabe direcionar, não sabe cuidar, não é um bom líder, um bom pastor, você não tem conhecimento, você não tem dons espirituais, você não é usado, você é um atribulado. Então, isso é diferente, isso faz a diferença. Você pode estar bem trajado, mas você não tem as qualificações para o obreiro. Agora, você pode até não estar trajado como eles querem, mas você tem a presença do Espírito Santo, você maneja bem a palavra da verdade. É isso que vai te diferenciar de um cristão verdadeiro, de um cristão aí que a igreja ela te molda. Que, logicamente, não é a igreja de Cristo, mas justamente, né, o ministério ou a instituição ali quer que você permaneça daquele jeito. Então, eu acredito que isso de você ter que usar gravata, de você ter que fazer barba, eu acho que isso é simplesmente algo para chamar a atenção ou para querer mostrar que a igreja é mais santa do que os outros. Agora, o que esses pastores, líderes estão esquecendo é que no meio da igreja, no meio dos obreiros, na própria família, tem pastores adúlteros, pastores fornicários, pastores ladrões, né? Pastores que devem para todo mundo. Então, com um monte aí que traiu a esposa, que abandonou a esposa, que casou-se novamente. Então, era esses
esses deveriam ser os pontos a ser tratado e corrigido na igreja, não simplesmente questão de você usar ou não usar uma barba, beleza? Pessoal, comenta aí, compartilha, deixa o likezinho, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Ricardo, aqui do canal EBD Notícias, trazendo para vocês essas informações, falando sobre esse assunto que eu acredito que é importante para nós, que fazemos parte aí da Igreja de Cristo, beleza? Fique com Deus e até a próxima.